Bom dia a todos. A gente vai dar início, então, ao segundo momento da nossa manhã, agora com a grande expectativa minha também, de ouvir, passar a palavra a vocês, trazendo para a gente, então, a pesquisa que estão desenvolvendo. Eu diria que é um momento muito especial, primeiro para vocês mesmos, porque eu costumo dizer que toda oportunidade que o pesquisador tem de apresentar sua pesquisa é uma oportunidade ímpar. Porque apresentar a pesquisa significa o quê? Um momento de antecedência, que é o preparo dessa apresentação, e aí a reflexão, a retomada das questões básicas do projeto, etc. E a oportunidade de apresentar, entendeu? Organizar isso já envolve organizar a mente, organizar as ideias, né? A apresentação é um outro momento de desafio, por quê? Colocar no papel é uma coisa, verbalizar, defender, acompanhar o próprio raciocínio também é um processo extremamente rico, porque ele envolve surpresas, ele envolve uma nova compreensão ou não do nosso projeto, né? Então, há pouco, agora eu vendo uma das pesquisadoras aqui presentes, ela disse, professora, há algum tempo atrás, tal, mas reformulei minha pesquisa agora, tal, porque eu descobri, num dado momento, que a minha indagação já estava sendo respondida. Então, olha o que é um processo de construção da pesquisa, né? Ela envolve esse ir e vir, mas envolve também o retornar ao ponto zero. Na medida em que ou você conseguiu já responder a tua indagação e, portanto, não se justifica mais um longo percurso, ou você descobre que aquela indagação ela é falsa, ela não se sustenta. Então, esse processo é cheio de surpresas, né? E a cada momento que a gente prepara, e isso eu digo a gente porque nós também, que já temos toda a experiência da docência e da pesquisa, também enfrentamos as mesmas dificuldades. Apresentar publicamente, mesmo que seja com um público restrito, com um colega, exige da gente repensar as nossas crenças, repensar as nossas hipóteses, repensar o nosso problema. Então, cada momento é um momento de extremo valor para a gente crescer intelectualmente, né? Crescer como pesquisador. E essa alteração, essa reformulação, essa mudança, ela mostra o quê? O movimento da pesquisa, né? Que é um movimento mental, que é um movimento intelectual. E cada avanço traz para a gente também o gosto, o sabor, o prazer de falar, poxa, estou avançando. E até assim, poxa, como as coisas estão mais claras nesse momento. Ou você pega um texto e fala, poxa, mas consegui escrever isso, ficou legal, né? É um momento de satisfação. Então, eu acredito que esse momento aqui na PUC, que nós criamos, é a segunda versão desse encontro, ele é mais do que bem-vindo, porque a oportunidade que vocês têm dentro da casa de estarem apresentando, discutindo, revendo as propostas em termos de pesquisa. E temos nessa manhã, então, a professora Suzy Domini, que está conosco por um período, né? Ela está desenvolvendo sua pesquisa de pós-doutorado no programa, e então está disponível também para estar nesse processo contínuo de pesquisar, de pensar sobre a pesquisa do outro, que é uma questão também importante. Perceber erros ou acertos na pesquisa do outro significa também trazer essa experiência para a nossa pesquisa. Então, agradeço a sua presença aqui e já vou dar abertura e passar a palavra, então, a vocês. Nós teremos 3 pesquisadores e aqui nós temos pessoal trabalhando em nível de mestrado e pessoal em nível de doutorado.
são pesquisas muito estimulantes, eu já li todas elas, e acho que a gente vai ter um momento bastante enriquecedor aqui. Bom, eu vou seguir a ordem que foi passada para mim, mas também é uma ordem aleatória, não é nem ordem alfabética. Mas eu vou seguir isso como um critério, dentre outros. A primeira pessoa a apresentar, então, é a Nayá. Eu vou convidá-la para vir aqui para frente. Talvez a gente ficando ali lá na plateia, talvez fique mais confortável. E você fica com a palavra aqui, você vai usar no equipamento? Não. Então, ela está com a palavra e vamos ouvi-la então, no nível de mestrado. A Nayá Aparecida Fernandes de Souza, com a pesquisa Poesia da Alteridade, Manuel de Barros, Paradoxos da Despalavra. Manuel de Barros tem sido um poeta já estudado no programa, mas de uma riqueza infinda. E eu já posso adiantar para vocês que a Nayá está enfrentando algumas questões bastante sutis e que trazem a produção do Manuel de Barros por uma nova vertente, né, que eu acho que vai ser bem enriquecedora e que depois também vai tecer alguns possíveis diálogos com outras pesquisas, viu, Cadu? Eu acho que tem alguma coisa aí que vocês vão poder também conversar e trocar figurinhas depois entre si, de uma forma muito boa. Nayá, obrigada por estar aqui com a gente e aproveite esse momento. Então, a Vera é minha orientadora nessa pesquisa, né? Acho que ela comentou. E ela me ajudou também a direcionar um pouco, porque quando eu cheguei ao programa, eu tinha uma proposta com o Manuel de Barros, né? E continuei com ele, porém a gente ainda está direcionando, delimitando, porque eu estou no início do segundo semestre. Então, eu tenho apenas um projeto, né? Não comecei ainda de fato a escrever o texto, né? Então, vocês vão ver que a minha pesquisa está ainda num nível bem inicial e são propostas, né? Que possivelmente, provavelmente, irão mudar ainda muitas vezes. Acho que quem já está aí no caminho já, né, tem essa experiência de que a gente vai cortando as arestas, alinhavando os pontos, enfim, esse processo próprio da pesquisa. O título, né, que eu proponho aqui é Poesia da Alteridade, em Manuel de Barros, o Paradoxo da Despalavra, que é um termo utilizado por ele mesmo, né, inclusive tem um poema em que ele usa esse termo, né, no texto. Acho que a Suzy estudou também Manuel de Barros, né? Pode me ajudar. Eu pesquisando, eu vi que ela, né, fez a dissertação de mestrado também, doutorado também. Então, né, acho que se eu falar qualquer coisa aqui, você, por favor, me corrija. E aqui também no programa, acho que já tiveram algumas pesquisas, não muitas. Uma coisa que eu achei interessante quando eu comecei a pesquisar e fazer o levantamento da fortuna crítica é que temos poucas pesquisas sobre Manuel de Barros no Brasil inteiro. Eu contando, e claro que a minha conta é deficiente, porque provavelmente eu não alcancei todos os níveis, mas eu contei 43 pesquisas, dissertação e tese em todo o Brasil, sobre Manuel de Barros, especificamente, né? A maioria estão na PUC e na USP, 3, 4, 5, acho que aqui tem, né, uma coisa assim, em torno de 5 pesquisas, em Goiás, em Brasília, mas não tem muitas pesquisas. Então, especificamente sobre a questão da alteridade, eu não encontrei nenhuma. Encontrei, claro, com outros, né, estudando outros poetas, outros, por exemplo, Fernando Pessoa, etc. Mas eu não encontrei nesse sentido. E livros também sobre Manuel de Barros, eu encontrei apenas uma antologia. Não encontrei nenhum livro publicado que reflita a obra, né, seja uma reflexão, um ensaio, enfim, ou mesmo uma tese publicada sobre Manuel. Nenhum. Temos só os livros dele próprio, né, e essa antologia que foi escrita pela filha dele. Foi publicada, se eu não me engano, em 2012. Então, a gente tem um material de pesquisa não muito extenso, né, especificamente sobre ele.
Então, eu vou ler para vocês aqui, no princípio, que eu escrevi como resumo, né? Que também é uma proposta, que aí, a partir disso, vocês podem ter, né, uma ideia das linhas que eu pretendo trilhar, né? Seguir. Ao propor a investigação sobre a alteridade na poesia de Manuel de Barros, especificamente nos livros Retrato do Artista Quando Coisa e Ensaios Fotográficos, este trabalho objetiva refletir sobre o fazer poético como elo entre o sujeito lírico e a natureza, o ser humano e o transcendente. A partir da identificação e análise dos paradoxos que emanam dessas relações, pretende-se identificar as marcas de alteridade presentes no projeto poético de Manuel de Barros, sobretudo quando o poeta se utiliza da natureza para apresentar o funcionamento do mundo ou os seus próprios sentimentos. Metodologicamente, a pesquisa tem um caráter qualitativo, com objetivos exploratórios, descritivos, explicativos, utilizando a pesquisa bibliográfica. As teorias sobre a alteridade, desenvolvidas por Martin Buber e Emmanuel Levinas, guiarão as reflexões teóricas. E para a análise literária, que ainda estamos propondo, né, nos pensadores Nochklovsky, Michel Collot e Otávio Paz. Ao relacionar poesia e filosofia, pretendemos mostrar como a busca existencial do ser humano pelo bem e pela beleza, que se apresenta fragmentada, compreende um universo vasto de encontros intermináveis que inquietam e consolam tanto quanto a despalavra na poesia de Manuel de Barros. Eu selecionei aqui alguns poemas. Também estou ainda na delimitação do corpus, né, na corpora, digamos assim, ainda não tem claro, a gente ainda está vendo quais são os poemas ou um livro que guiarão, né, a pesquisa, mas eu selecionei alguns poemas, os 2 primeiros do livro Retrato do Artista Quando Coisa. E nesse livro, né, o Manuel usa uma citação logo no início do Fernando Pessoa, em que ele fala: não ser é outro ser. Já tem uma sugestão dessa relação de alteridade, né, que ele coloca. E o que... Eu vou ler os poemas para vocês, que eu acho que é interessante, né, oportuno. O que me inquieta, né, enquanto pergunta, e que eu pretendo buscar também, é que nesses poemas ele faz muito esse jogo, que eu chamei aqui de paradoxo, né, a professora Cida até citou anteriormente também a questão dos paradoxos, e se coloca muito no lugar dos seres, né? Que eu não diria nem só seres vivos, ele fala de diversos seres. Então, ele meio que sugere essa substituição, né? Em algum momento ele é passarinho, em algum momento árvore, em algum momento ele sugere. Então, essas trocas, né, que a gente quer ampliar com o conceito, a noção de alteridade, elas estão o tempo todo pulsando, digamos assim, na poesia do Manuel. E é justamente esse... o nó, digamos assim, né, o problema. Deixa eu ler aqui o problema para vocês antes dos poemas. O problema de pesquisa apresentado a partir da análise dos poemas de Manuel de Barros, é possível identificar diálogos múltiplos, a saber, a natureza, com os seres humanos e com o transcendente. Pode-se, a partir disso, afirmar que seu projeto poético é marcado por relações de alteridade, na qual pulsa também, paradoxalmente, a existência do próprio poeta, essa relação eu e tu que ele faz com todos esses seres, né? Digamos assim. Deixa eu ler os 2 poemas. Eu separei 3, mas acho que vou ler só 2, porque são mais sucintos. Então, é o Retrato do Artista Quando Coisa. Vamos ler do livro, né? Mais fiel, porque eu errei alguma coisa de digitação. Retrato do Artista Quando Coisa. Borboletas já trocam as árvores por mim. Insetos me desempenham. Já posso amar as moscas como a mim mesmo. Os silêncios me praticam. De tarde, um dom de latas velhas se atraca em meu olho. Mas eu tenho predomínio por lírios. Plantas desejam a minha boca para crescer por de cima. Sou livre para o desfrute das aves. Dou meiguice aos urubus. Sapos desejam ser-me. Quero cristianizar as águas.
já enxergo o cheiro do sol. Nossa, bom. Bom é corromper o silêncio das palavras, como seja, uma rã me pedra. A rã me corrompeu para a pedra, retirou meus limites de ser humano e me ampliou para a coisa. A rã se tornou o sujeito pessoal da frase e me largou no chão a criar musgos para tapete de insetos e de frades. Um passarinho me árvore. O passarinho me transgrediu para a árvore. Deixou-me aos ventos e às chuvas. Ele mesmo me bosteia de dia e me desperta nas manhãs. Os jardins se borboletam. Significa que os jardins se esvaziaram de suas sépalas e de suas pétalas? Significa que os jardins se abrem agora só para o buliço das borboletas? Folhas secas me outonam. Folhas secas que forram o chão das tardes me transmudaram para o outono? Eu sou o meu outono. Gosto de viajar por palavras do que de trem. Então, como vocês podem ver, assim, né, essas relações, de fato, são múltiplas, né? O tempo todo ele está se trocando, né, trocando os papéis, que é próprio aí dessa questão da alteridade. Não existe alteridade sem esse considerar o outro. E o Manuel não só considera o outro, né, ele considera o outro enquanto pessoa, ser humano, ele considera tudo como esse outro, né, e até se substitui aí nesses papéis, enfim. Essa seria a proposta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para outra, né? Acho que o tempo é bem... Então, se a gente poderia passar para aquela comentário. Bom, como a gente pode ver, né, a ideia central do trabalho é a busca pelo ser das coisas. E especialmente dos elementos da natureza, que é a matéria-prima mesmo, em termos de léxico da poesia do Manuel de Barros. E em termos de Bom, então, para a perspectiva da Nayá que essa busca, né, pelo ser das coisas, que é tão presente na poesia do Manuel de Barros, ela se daria num processo de embate, né, processo paradoxal, de encontro do sujeito lírico com os elementos da natureza. E os elementos naturais, né, da natureza, eles se apresentariam, segundo a perspectiva dela, eles se apresentariam como outro, na alteridade, em relação àquele que fala no poema. Tanto a essência das coisas quanto a do poeta se revelariam nesse jogo paradoxal. Bom, aí eu tenho algumas questões para você ir pensando em relação a isso. O projeto afirma que as relações de alteridade entre as coisas e os elementos constituem uma dinâmica paradoxal, só que para mim não parece que haja paradoxo na relação. É muito mais um processo de transfiguração. Então, aí, enfim, mas fica a seu critério. Eu vou pontuar algumas questões para você pensar e discutir, né, com o orientador e ver se cabe ou não, até porque eu não conheço o seu projeto, eu só li o resumo, então é uma visão muito parcial mesmo. A primeira coisa, né, por que seria a figura do paradoxo? Como o paradoxo se justifica, né? Como que ele se constitui, como que ele se estabelece nessa relação entre o sujeito lírico e os elementos da natureza, enfim. Não estaria mais para a fusão esse processo?
Eu estou perguntando isso, né, porque olha só, por exemplo, o próprio título de um dos livros que você escolheu, né? Retrato do artista quando coisa. Existe um processo de irmanação, né? Com difusão mesmo. Até porque ele criou, o Manuel de Barros criou um alter ego, né? O Bernardo da Mata, que não tem voz, ele está em contato completamente profundo com aquele ambiente poético construído pelo Manuel de Barros. Então, não sei, talvez o conceito de transfiguração fosse mais interessante do que o de alteridade, porque ele não se separa do... Enfim, eu não vejo paradoxo também, porque é como se ele se irmanasse à natureza, entende? Ele, como em instância de sujeito lírico, ele está ali, né, com o sentimento, o pensamento, não dá para se irmanar, porque de acordo com, né, o mito da linguagem, essa fusão perfeita entre o homem e a natureza se perdeu. Então, ele cria o Bernardo da Mata, que ele faz parte daquele universo, né? É uma personificação, é um alter ego que daí sim ele falaria a linguagem das coisas. Então, não sei, talvez é para você pensar, né? Em termos de transfiguração mais do que de paradoxo. Essa é uma das coisas. Até porque, né, eu acho que tem alguns momentos que talvez nem seja uma questão, talvez seja mais assim, no texto, na sua escrita, algo que dê vazão a gente interpretar uma certa equivalência entre as instâncias, sujeito lírico e poeta. Né? Não sei se essa questão existe para você, né? Se você não está muito claro os dois conceitos, ou se é só questão de interpretação mesmo. Aí você dá uma olhadinha, porque pode gerar problema, né? Em confundir ou colocar em grau de equivalência sujeito lírico e poeta. Porque o poeta é um fingidor, né? Antes de qualquer coisa. E o Pantanal, outra coisa também, né? Porque o Pantanal que o Manuel de Barros constrói não é o Pantanal geográfico, né? É um universo poético. Então, enfim, o que está ali, aquela voz que fala ali dentro, ela também é ficcional. Então não pode se confundir, né, com a do poeta em si. Por mais que as pessoas... principalmente o público mais geral, fique encantado justamente por causa disso, por causa daquela exuberância majéstica que tem como base o Pantanal mato-grossense. E aí é uma indicação que eu faço para você, Alberto Caeiro, ajuda muito a entender essa relação de Manuel de Barros, né? Eu versus mundo na natureza. E Manuel de Barros é um dos poetas que tem grande influência de outros autores, outros artistas, só que não fica claro. Fica claro para a gente que estuda, né, para quem se debruça sobre a literatura, ou quem tem um certo grau de erudição. Mas para um público comum, passa batido. Muitas coisas passam batidas. Só que o Alberto Caeiro não, é assumidamente uma das maiores referências dele. Então você dá uma lida lá no Alberto Caeiro já vai te ajudar bastante. E essa é outra coisa, né? E a questão é uma questão complicada mesmo. Eu imagino, para mim, eu fui entender isso quando eu estava no doutorado, que é a questão a poesia dele é dialética, né? E ela é muito fundamentada em vários traços da modernidade. E essa busca pela essência das coisas, né, que você fala, né, o ser, buscar o ser das coisas, ela só se dá enquanto busca mesmo, né? Existe um movimento aí dialético, né,
Por um lado, existe a busca, né, considera-se que, com base na metafísica, de que as coisas teriam uma essência verdadeira, só que a linguagem não é capaz de apreender essa essência. Então, a poesia, desde a modernidade, ela empreende uma busca que, desde o princípio, já se sabe fadada ao fracasso, mas ela não deixa de tentar, né? Então, só se constitui enquanto busca mesmo, a busca pela essência das coisas. E no Manuel de Barros isso é extremamente forte, só que a linguagem não é capaz, né, de tocar o que seria o verdadeiro ser das coisas, a essência das coisas. Então, o resultado dessa busca vai ser sempre uma verdade estética, uma verdade poética das coisas. Por isso que aí eu reforço mais uma vez a pergunta, então. A relação eu-mundo, ela é de fato paradoxal? E eu senti também que às vezes você joga alguns conceitos, né? Sua área de formação não é letras. Então, eu percebi. Às vezes você joga alguns conceitos no texto, só que não tem a definição, né? E é um pouco problemático fazer isso. Por exemplo, você coloca metafísica, só alguns exemplos, transcendente, alteridade, filosofia, só que não tem o lugar de onde você está falando, né? Às vezes são conceitos até contraditórios, dependendo dos autores, do lugar que você está falando. Então, sempre deixar muito claro de onde é que você está falando. Você está usando o conceito de metafísica a partir de que perspectiva? Está usando o conceito de... Aliás, uma coisa que eu fiquei em dúvida também, eu não sabia o que você estava querendo dizer por transcendente. Então, é algo para se pensar e ajustar também. Aí, por último, né, só para terminar, você iniciou a sua fala falando sobre o desconhecimento do Manuel de Barros. Na verdade, Manuel de Barros é o poeta mais lido do Brasil, né? O primeiro livro que ele publicou, ele tinha 21 anos de idade, foi em 1937, Poemas Concebidos Sem Pecado, que ele publicou, mas não que escreveu. O primeiro livro que ele escreveu foi um livro de 150 sonetos, que ele negou, né, até a morte renegou. Assim, a tiragem foi pequena e depois nunca mais, só colecionadores mesmo, assim, pessoas que eu nunca vi. Estudei Manuel de Barros durante 8 anos e nunca nem li nenhum desses sonetos. E em 1937 ele começou a publicar, muito jovem, continuou publicando. E a crítica descobriu ele no final dos anos 80, com curta-metragem do Joel Pizzini e também com uma publicação dele em Portugal, não, na Espanha. Aí a crítica brasileira descobriu ele e o público também. Aí nos anos 90 ocorreu um boom, tanto em termos de crítica de jornal, enfim, quanto em termos de crítica acadêmica mesmo. Existem muitos trabalhos. Inclusive, quando eu estava escrevendo, eu sempre tinha muito cuidado para não dizer algo que alguém já tinha dito, porque é um poeta que usa a repetição como procedimento criativo. E então, né, metalinguagem, construção da imagem poética, enfim, várias coisas, os elementos da natureza. Isso aí tem muito trabalho, né, falando sobre isso. Então, a gente tem que prestar atenção também para não falar a mesma coisa que alguém já falou, ou mudar a perspectiva, falar de algo que já foi dito, só que de uma outra forma, trazer uma nova luz. Enfim. E quando eu estava no final do doutorado,
eu cheguei à conclusão de que Manuel de Barros teve uma grande sacada, né? Um poeta que fez algo, acho que ninguém percebeu ainda, e tanto é que eu só coloquei na conclusão, depois eu escrevi o artigo com essa ideia e ainda está no prelo. Manuel de Barros, eu acho, pelo menos de acordo com tudo que eu estudei, é um poeta que escreveu conscientemente para qualquer público, né? Desde o final do século XIX com Charles Baudelaire e todos os poetas malditos, né? Promoveram aquela ruptura brusca com a burguesia e passaram a produzir uma poesia cada vez mais difícil para iniciados. E por mais que o Manuel de Barros possa ser lido por uma vertente de modernidade, por mais que a modernidade seja pautada na racionalidade, no hermetismo, ele foi um poeta que conseguiu construir uma linguagem dialética, né? Ele é um sucesso editorial e é um poeta. Né? Não existe isso. Né? Para quem publica, escreve poesia, sabe que não existe isso. Né? E ele vende muito mesmo. Então, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu juntar uma linguagem que se apropria ali do coloquial, da voz infantil, de uma imagética mais, né, mais próxima da esfera do sublime. Isso encanta o leitor comum, a gente também, né? E eu também, eu me apaixonei por causa disso. Eu odiava poesia, eu li Manuel de Barros e falei, nossa, eu quero. E, por outro lado, ele dilui mesmo as referências. Tem coisas aí que você, só depois de muitos anos, né, estudando, que você para pensar. Isso aqui é Mallarmé, ou isso aqui é Rambaud, ou isso aqui é Walter Benjamin. Então, isso é Padre Antônio Vieira, entende? Ele dilui. E não é só com relação a escritores, a literatura. Ele faz isso também com as artes plásticas modernas. Ele era apaixonado por Chagall, enfim, por Bispo do Rosário. Então, ele dilui. Um leitor comum não vai enxergar isso, mas um leitor acadêmico vai. Então, eu acho que essa foi a grande sacada dele. Ele construiu uma linguagem dialética que ela pode ser apreciada por qualquer público. E eu fico à disposição, se você precisar de material sobre ele, eu deixo meu e-mail com você, eu posso te mandar. E tem contatos também no pessoal do Mato Grosso do Sul. Tem um grupo muito forte de estudos. Tem uma professora que eu conheço que faz 15 anos que ela estuda Manuel de Barros, nunca trocou de objeto de estudos. Posso te passar o contato dela também. Acho que é só isso. Não, eu queria só comentar a questão da dialética, era até a minha primeira proposta. Só que no processo, como dialética é um termo, né, e um campo de estudo muito complexo que alcança outras áreas, então a gente foi buscando substitutivos, né, como eu disse, ainda nem tá definido. E a questão dos estudos, né, eu quis dizer que não que Manuel não seja conhecido, mas na área acadêmica, enquanto trabalhos que constam nas plataformas, eu não encontrei, né, claro que eu acredito que artigos têm uma infinidade, mas entre teses e dissertações, eu de fato não encontrei muito material, pelo menos não disponível nas nossas plataformas de busca, né, de pesquisa acadêmica em geral, né. E, de fato, a questão do paradoxo é uma coisa que eu preciso ainda investigar mais, né. Eu não sou da letras nem da pedagogia, eu sou da teologia, da filosofia, né, estudei um pouquinho, então eu estou em outra área, de fato, tem alguns conceitos que eu ainda preciso, né, delimitar e verificar bem, né, mas eu agradeço muito as suas colocações. Mas se você é da filosofia, aproveita isso. Seria um pouquinho. Porque Manuel de Barros. Eu só queria ter uma curiosidade mesmo. Você considera que o conceito de alteridade na obra de Barros
mostram como que esse conceito ajuda você a redimensionar a produção poética do pessoa, por exemplo, né? Mas, no caso de Manuel de Bárbara, a gente não conhece, não conseguimos inventar nada que tenha feito essa trajetória teórica para ajudar na abordagem analítica, né? Não sei, gostaria que você acha que esse conceito não seria adequado para isso? Eu joguei como questão para ela pensar, justamente porque eu nunca vi ninguém falar de autoridade de Manuel de Barros, porque para mim é muito mais transfiguração, né? Ele não é a natureza o outro, sou eu natureza. Ele é como se ele se irmanasse, né, aos elementos naturais, como se ele, não o poeta, mas o sujeito lírico, ele estivesse em uma fusão plena, só que também ilusória, né, porque não tem como, enfim, a gente... Mas a atividade, no caso do Edmar, prevê isso, essa fusão está dentro da Edmar. Olha, se você conseguir, vai ser uma grande contribuição para a fortuna crítica, sim. E ninguém falou disso. De repente. A gente tem essa hipótese, né? Sim. Que deve ser uma contribuição bastante interessante, exatamente porque ela não foi abordada por esse viés e tem nos parecido que é um viés interessante. Agora eu estou falando como lidadora, eu também quero. Você é uma especialista, você já tem um mestrado, especificamente com esse referente. Então nós temos que tirar também de você o que for possível para nos auxiliar nessa pesquisa. Né? É uma coisa que tem muito na academia, né? As pessoas sempre falam, não pode, isso não dá certo. Eu não penso assim. A princípio, do que eu estudei até agora, não consigo enxergar, mas também não acho que seja impossível tentar, né, construindo uma leitura consistente, fundamentada teoricamente, mesmo que ela vá de contra outras formas de ler, se estiver bem construído, eu não vejo problema nenhum. Obrigada. Não. Obrigada. Obrigada. Bom, agora... Por favor, eu vou chamar, vou pôr aqui, o professor Carlos Eduardo Siqueira Ferreira de Souza, com o projeto Modos de Subjetivação na Lírica Imagética de Pedro Kilker e Murilo Mendes, Poéticas da Transfiguração. Eu percebo, pelo que eu li do resumo do professor Cadu, uma riqueza muito grande. O Cadu tem uma clareza dos seus propósitos, me parece um projeto já bastante amadurecido, né? Ele tem tido também, eu acho que a oportunidade na própria docência de trabalhar suas ideias, de aprimorar as questões literárias, né? Muito no nível teórico e prático também. Então, acho que a apresentação do projeto do Cadu será, para alguns de vocês, extremamente valiosa, porque tem muita consistência e uma pertinência em relação à questão da poesia. Eu passo a palavra para o Cadu. E volto a afirmar, eu acho que após esse encontro, nós estamos também mostrando a vocês a possibilidade de aproximação entre vocês, porque muita coisa dialoga entre essas pesquisas. E acho que vocês só têm a ganhar no diálogo com esses colegas, com pesquisas que se aproximam.
Bom dia. Alô. Obrigado, Vera. Obrigado, Suzy. Bom, eu vou apresentar para vocês, então. É quase um desafio isso aqui, porque apresentar em 15 minutos, né, o projeto é um pouco difícil, né? Eu havia preparado aqui uma apresentação, mas pelo tempo eu acho que eu vou ter que pular algumas partes, assim, vamos ver se eu consigo ser claro para vocês. Bom, é um projeto de pesquisa de doutorado, né? Minha orientadora é a professora Cida Junqueira. O título é esse, Modos de Subjetivação na Lírica Imagética de Pedro Kilkerr e Murilo Mendes, Poéticas da Transfiguração. Eu ouvi a Suzy falando sobre a questão da alteridade da transfiguração, me deu um certo alívio, eu acho que eu devo estar no caminho certo. Bom, vou apresentar o objeto, né? Na verdade, assim, o objeto da minha pesquisa, de uma forma mais ampla, é a lírica moderna, né, brasileira. Então eu parto dessa ideia tradicional, né, presente na teoria e na crítica literárias, né, em que a poesia, apesar, né, de o território da lírica moderna ser plural, né, ser muito diverso, muito instável, né, geralmente aponta-se aí a presença de duas forças, né, de duas linhas de força, né, seria uma poesia mais subjetiva, uma poesia mais objetiva, né, uma poesia em que o eu estaria mais presente no texto, e uma poesia em que esse eu estaria ausente, vamos dizer assim, né. E, na verdade, eu trago aqui uma outra perspectiva, né, a partir de um pesquisador francês, professor Michel Collot, né, que se fundamenta na fenomenologia da percepção, do Merleau-Ponty, né, que traz a ideia do desapossamento do sujeito lírico, né, e que observa a subjetividade na poesia sempre em relação à alteridade, né, então uma subjetividade que se faz pela alteridade. Então, o objeto mesmo da minha pesquisa, né, como eu coloco ali, né, são os modos de subjetivação presentes na moderna poesia brasileira, né, e, em especial, nas obras desses dois poetas, né, o Pedro Kilkerr e o Murilo Mendes. Né, eu aproximo esses dois poetas pela presença de um projeto aí, em que se manifesta a força da imagem, né, a plasticidade da imagem, que promove a transfiguração da realidade. Então, são pontos em comum, né, entre esses dois poetas. O corpus, né, é um dúplice corpus, né, são esses dois poetas. Né. No caso do Pedro Kilkerr, eu trabalho com, vamos dizer assim, a última publicação em que a gente observa aí a organização dos poemas dele, né, porque o Pedro Kilkerr ele não publicou em vida, né. Então, nós temos aí essa publicação do Augusto de Campos, que na verdade é de 1970, eu uso a segunda edição, que é de 1985. Então, ali estariam os poemas em versos e os poemas em prosa, que são os que eu vou trabalhar. Porque ele também tem crônicas, mas eu não vou trabalhar as crônicas dele, né. E o Murilo Mendes já é o oposto, né, tem muitos livros publicados, né, e eu escolhi aqui 4 títulos, pensando aí, vamos dizer assim, essa presença de uma poética surrealista mais evidente, né. Então, eu trago aí A Poesia em Pânico, Visionário, As Metamorfoses e O Mundo Enigma, né? 37, 41, 44, 45 foram as publicações, certo? Eu vou apresentar aqui rapidamente os poetas, porque acredito que Murilo Mendes talvez vocês conheçam, mas o Pedro Kilkerr é um ilustre desconhecido, né? Certo? Então, o Kilkerr, ele é um baiano, de Salvador, né? Nasceu em 1885, morreu em 1917, ano passado fez aí 100 anos da morte dele, né? Que não foi celebrado, certo? Na verdade, o Brasil descobriu Pedro Kilkerr por conta dos irmãos Campos, né? O Augusto de Campos, que organizou essa revisão do Kilkerr, como ele fez com Sousa Andrade, né, na década de 70, e mesmo assim ele continua aí desconhecido, né? Talvez porque seja uma poesia bastante hermética, né, obscura, vamos dizer assim, né? Uma realidade que é apresentada ali no texto que é muito estranha, né?
Ele seria um poeta da segunda geração do simbolismo brasileiro, né? Mas muitos autores aí já apontam, e a gente tem que levar em consideração que seria um simbolismo aí, não é um simbolismo tipicamente brasileiro, né? Seria um simbolismo aí que traz uma influência mais do simbolismo francês, né? Mallarmé, Rimbaud, né? E já evidenciando, já antecipando, de certa forma, alguns traços surrealistas, e que são vários autores que apontam isso. O próprio Augusto de Campos menciona isso rapidamente, né, no trabalho, certo? Aqui só ler um poema aqui, rapidamente, soneto, O Muro. Movendo os pés dourados, lentamente, horas brancas lavão de amor e rosas, as impalpáveis formas, no ar, cheirosas, sombras que são da alma doente. E eu magro, espio, e o muro, magro, em frente, abrindo à tarde as órbitas musgosas, vazias, menos do que misteriosas. Pestaneja, estremece, o muro sente. E que cheiro que sai dos nervos dele, embora o caio ruído cor de brasa, e lhe doa talvez aquela pele. Mas um prazer ao sofrimento casa, pois o ramo em que o vento a dor lhe impele é onde a volúpia está, de uma asa a outra asa. Então, esse poema, eu trago esse aqui porque eu acho que, de certa forma, ele é didático para apresentar meu projeto, né? Porque aqui a gente percebe um eu lírico, né, diante de uma experiência, vamos dizer assim, bastante banal. Ele está olhando para o muro, ele está na sua casa, olhando para o muro à frente da casa dele, né? E o que a gente percebe é uma espécie de dissociação, né, do sujeito em relação àquilo que ele está experimentando por meio da visão, né? Então a gente já não sabe mais quem é o sujeito e quem é o muro, né? O Augusto de Campos, ele chega a mencionar no Revisão de Kilquer que seria, que ele percebe aí uma antropomorfização desse muro, né? Mas pela perspectiva que eu estou assumindo aqui na pesquisa, eu não vejo como uma antropomorfização, na verdade, mas eu vejo como uma espécie aí de transfiguração, né, dessa relação estranha entre eu e realidade, né? Quer dizer, o eu aqui consciente, né, da experiência pela qual ele está passando, né, mas que se confunde com uma coisa que está sendo experimentada por meio da sensorialidade, no caso aqui visão, né? Não é só a visão que está em jogo aqui, na verdade, né? São os vários sentidos, né? Certo? Bom, Murilo Mendes, né? Poeta modernista, poeta que é difícil a gente caracterizar porque tem uma obra muito heterogênea, né? Isso são os próprios críticos, né, do Murilo Mendes que afirmam. Aliás, não há um consenso, né? Tem um crítico que vai lá e coloca, bom, tem 3 fases, o outro fala tem 4, né? Então é muito complicado isso, na verdade. Mas, assim, em geral, a gente percebe, né, não da mesma maneira como Pedro Kilquer, mas é uma poesia que trabalha muito com a transfiguração da realidade, né? Uma realidade que não se apresenta seguindo as leis da nossa realidade, né? Seria aí uma manifestação de um surrealismo, né? O Murilo Mendes seria uma expressão surrealista, né? Explicitamente surrealista, certo? Então, uma poesia ilógica, né? A presença de conteúdos míticos, oníricos. Trago aqui só um trecho de um poema. Isso aqui é do livro As Metamorfoses, Os Amantes Submarinos. A grande borboleta verde do fundo do mar, que só nasce de 1000 em 1000 anos, adeja em torno a ti para te servir, apresentando-te o espelho em que a água se mira, e os finos peixes amarelos e azuis, circulando nos teus cabelos, trazem pronto o líquido para adormecer o escafandrista. Mergulhamos sem pavor nestas fundas regiões onde dorme o veleiro, à espera que o irreal não se levante em aurora, sobre nossos corpos que retornam às águas do paraíso. São imagens belíssimas, ao mesmo tempo impossíveis, né? Existem relações aí entre as coisas do mundo, né, que se articulam de tal forma que colocam nossa realidade aí em xeque, né? Ou a nossa maneira de entender a realidade em xeque. Então, o que alguns críticos também do Murilo Mendes observam é essa tensão entre a realidade transfigurada, né, presente no poema, e o real, vamos dizer assim, a realidade histórica, né? Porque a gente está falando aí de Segunda Guerra Mundial, né? Então tem uma espécie de negatividade em jogo aí, né? Processo dialético, vamos dizer assim, né? Bom, eu vou para a problematização, né? Porque daí eu explico, acho que eu consigo alinhavar melhor essas informações, né? Eu aproximo então esses dois poetas justamente pela força transfiguradora da imagem poética, né? Então a presença da imagem nos dois poetas é muito significativa, né?
são qualidades realmente presentes nos dois. Nos dois casos, a gente observa também, né, a construção e combinação dessas imagens de uma forma também inusitada, se valendo muitas vezes dos mesmos procedimentos. A questão da montagem cinematográfica está muito presente, da colagem cubista, enfim. Né? Então, são imagens de forte apelo sensorial, né, que promovem essas realidades transfiguradas, né, e, consequentemente, evidenciam aí experiências de subjetivação, né, construção do sujeito muito ricas e muito singulares. Né? Então, a partir dessas considerações, eu formulei algumas questões, problemas, né? São 3 questões aqui, por enquanto, né? Certo? Isso tudo eu fiz, né, junto com a orientação da professora Cida, e também é um resultado do seminário de pesquisa com a professora Zezé Paulo no semestre passado. Bom, primeiro, como princípio de transfiguração da realidade, presente na poesia de Pedro Kilquerre e Murilo Mendes, reconfigura o papel desempenhado pelo sujeito lírico na poesia moderna, abrindo novos modos de subjetivação que emergem das possibilidades da imaginação criadora. Em que medida procedimentos de construção e combinação de imagens característicos das vanguardas modernas organizam a transfiguração da realidade nas produções de Pedro Kilquerre e Murilo Mendes? Até que ponto os processos sinestésicos de combinação de imagens manifestos na lírica de Pedro Kilquerre e Murilo Mendes desterritorializam o corpo do sujeito perceptivo, promovendo uma consciência renovada de si e do mundo? Está dando para seguir assim o raciocínio, né? Bom, desses problemas surgem 3 hipóteses aqui. Teria uma quarta, que ainda não está muito bem desenvolvida, se der tempo eu comento, né? Mas isso aqui foi o que eu consegui, né, finalizar. Né? Primeira, a transfiguração da realidade é uma tendência que ultrapassa diferentes expressões da lírica moderna brasileira e promove a aproximação entre as líricas de Pedro Kilquerre e Murilo Mendes e muito provavelmente o Manuel de Barros aqui, pelo que a gente acabou de ouvir, né? Mas não seria o tema da minha pesquisa, certo? Nas poéticas de Pedro Kilquerre e Murilo Mendes substitui-se a representação realista do mundo pela expressão de aberturas inusitadas das quais emergem os seres das coisas. Que vejo que pela terminologia estou trazendo a fenomenologia, né, aqui na formulação dessa hipótese. E por último, ao transfigurarem a realidade, Pedro Kilquerre e Murilo Mendes radicalizam no âmbito da poesia o fenômeno da percepção do mundo sensível, que se desdobra em consciência de si corporificada. E aqui já é a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, né? Bom, o objetivo geral da pesquisa, então, é investigar os modos de subjetivação que emergem dessas 2 vozes singulares, né? Kilquerre e Murilo Mendes. E os específicos eu tentei aí também dar conta da presença dos 2 poetas, né? Então, porque como são 2 vozes, né? Então tentei elaborar os específicos dando conta disso, né? Aproximando, mas também singularizando, né? Então, primeiro, aprender os modos de transfiguração da realidade, característicos das produções de Pedro Kilquerre e Murilo Mendes. Examinar os procedimentos de construção e combinação de imagens presentes em seus poemas. Aprender os efeitos dos processos sinestésicos na configuração dos modos de subjetivação que se manifestam na poesia de Kilquerre e Mendes. Né? Compreender as dinâmicas inerentes aos fenômenos de percepção da realidade sensível, tal como se expressam na poesia desses 2 autores. E, por último, refletir sobre a aproximação entre os modos de subjetivação presentes na poesia de Kilquerre e Murilo Mendes, considerando a modernidade, né, suas obras, seriam obras de vanguarda nesse sentido. Né? Estou finalizando já, tá? A fundamentação teórica, como eu já mencionei anteriormente, né? Na verdade, essa pesquisa ela surgiu muito das discussões do grupo de estudos de poesia, né, que a gente tem, né, a Danita participa, a professora Cida também, né, eles são líderes, né, do grupo. E a gente ficou aí durante alguns anos estudando a questão da subjetividade na poesia, né, e foi nos encontros do grupo que a gente conheceu o Michel Collot, né, sugestão da Anitta, não me esqueço disso. E esses conceitos, né, de desapossamento do sujeito lírico, essa questão da percepção da subjetividade que se dá pela autoridade, né, e o próprio conceito de pensamento paisagem, que já é um outro universo aí também, mas se relaciona com isso, né, são, vamos dizer assim, fundamentos aí, né, da minha proposta. E como o Michel Collot, exatamente, ele se fundamenta na fenomenologia da percepção, né, então o Merleau-Ponty vai ser uma fundamentação teórica importante, né?
e para a elaboração do projeto foi muito significativo, né? Essa ideia de um sujeito encarnado, né? Compreender os fenômenos sempre a partir da percepção sensorial, né? Essa percepção de que o ser humano está investido nas coisas e as coisas no ser humano, né? Acho que muito do que a Suzy estava comentando, né, antes, nessa questão que você usou o termo fusão, né? Acho que é um pouco por aí, né? Esse é o caminho, na verdade. Trago outras referências também, porque a gente... eu acabei estudando Heidegger também, é claro que é uma outra linha da fenomenologia, mas que eu conseguia fazer algumas articulações, né? Mas não dá tempo da gente mostrar isso aqui agora, né? Quanto à imagem, né, que esse é o maior desafio, porque parece que é algo muito, vamos dizer assim, um lugar comum, a gente diria, dentro da poesia, mas em termos de fundamentos teóricos eu não encontro tanta coisa assim nova, né? Então eu trago aí o Otávio Paz, né? O Eisenstein aí pelo cinema, na verdade na questão da montagem cinematográfica, que foi algo que eu já trabalhei no mestrado, então eu incorporo aqui também, né? E o Didi Huberman, que foi uma novidade para mim, que eu estou, na verdade, conhecendo, né? Mas que traz um trabalho de pesquisa em relação à imagem, pensando muito na questão da imagem em movimento, porque eu acho que tem muito a ver com a poesia do Kierkegaard e do Matheus Mendes, que eu acho que vai me ajudar bastante. Eu acho que é isso, gente. Né? A justificativa, na verdade, é quase um pouco burocrática aqui, porque é um tanto quanto evidente, né? Assim, eu digo isso porque são dois poetas bastante relevantes. Murilo Mendes é mais estudado, mas não é tão estudado assim. Pedro Kierkegaard é um desconhecido, né? Então, acho que só isso já, de certa maneira, justifica o projeto, né? E a ideia de eu estar aproximando esses poetas, de estar, assim, querendo, vamos dizer assim, lançar luzes sobre uma certa poética, que a gente chama de transfiguração aqui, que eu acho que há outros poetas que estariam nesse mesmo caminho, né? Manuel de Barros é um, foi comentado, né? Enfim, Roberto Piva, que é um poeta contemporâneo, que eu acho que também está no mesmo caminho, né? Acho que essa é a minha proposta. Acho que é isso. Como a professora Vera já falou, né, um projeto muito bem estruturado, já está tudo muito bem estabelecido, né, os objetivos, a hipótese, enfim, então não tem muito o que falar. Já está muito bem encaminhado. Só uma questão, aí é de ponto de vista, né, enfim, é a questão de observar que a poesia moderna poderia ser esclarecida pelo estudo de dois poetas, né? Eu acho que é um pouco aberta, né? Aberta demais essa hipótese. No próprio início do projeto você diz: a poesia moderna é plural, instável. Aí eu fico pensando, são dois poetas apenas, né, um corpus de dois poetas. Aí, para a partir desses dois poetas falar de outros, eu só consigo imaginar no sentido, assim, não de categorização, mas de contribuir com a fortuna crítica desses autores e a partir deles desencadear outras leituras para outros leitores, mas não exatamente igual. E por falar em... A outra coisa também que eu acho muito louvável do seu projeto é trazer o que eu quero, né? Pelo motivo que você já deixou claro. E eu acho também que o Guilherme de Almeida, né, passa pela mesma situação. Então já é muito, muito louvável um empreendimento crítico nesse sentido.
E outra coisa que eu fiquei em dúvida também é a questão da modernidade. É porque eu sou a chata da teoria, né? Minha área de formação. Você cita lírica moderna, modernidade brasileira, experiências modernistas, diferentes expressões da lírica moderna brasileira, enfim. Aí, em nenhum momento, aí você usa o Collot para a visão dele sobre a modernidade. Só que aí, acho que seria bom, para o próprio trabalho, deixar bem definido o que você está entendendo por modernidade. Especialmente no Brasil, falar de modernidade é difícil, né? Talvez o Murilo Mendes e o Kill Kerry não sejam poetas exatamente modernos ou exatamente surrealistas, só que eles estão completamente, né, eles são bombardeados por essa questão ali das vanguardas, enfim, eles absorvem, e também não tem como ficar imune aos grandes poetas modernos, né? Baudelaire, T.S. Eliot, enfim, os grandes modernos. E é complicado falar de poesia moderna no Brasil, porque, enfim, aí a minha sugestão, é só uma sugestão também, obviamente, é de deixar bem definida qual que é a sua visão, né, ou do autor que você estiver utilizando, de modernidade. Posso comentar? Pode ficar à vontade. Eu acho que as duas questões que você apontou acho que tem a ver com o mesmo, na verdade é o mesmo assunto, né? A questão da modernidade, de certa maneira. Né? Quando eu coloco aqui, tanto nos objetivos quanto nas hipóteses, né, esse desejo de investigar a lírica moderna brasileira, não significa que eu estou aqui partindo da hipótese de que o estudo desses autores vai dar conta, né, de vamos dizer assim, de lançar luzes sobre a poesia moderna brasileira como um todo, né? Mas eu acho que eu vejo mais como um ponto de partida, né? Tendo como perspectiva é o que eu coloco como tendências surrealistas ou traços surrealistas, porque eu tenho esse cuidado aqui, né? Porque eu acho que falar em surrealismo realmente a gente tem que tomar. Talvez em Murilo Mendes a gente até possa dizer isso, né? Mas no caso do Kill Kerry certamente não, né? Mas existe ali uma aproximação que para mim é bastante forte, né? E fazendo, né, elaborando o projeto, né, lendo a fortuna crítica dos autores, eu fui vendo que essa é uma ideia que já aparece, ainda que muito mal desenvolvida em diversos críticos, né? Quando eu vi o Augusto de Campos escrevendo isso, me deu até um certo alívio, né? Porque foi uma espécie de confirmação aí desse meu olhar, né? Mas ainda é o projeto, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Em relação à modernidade, né, como está colocando, né, aí eu parto realmente, principalmente da fortuna crítica, né, daquilo que eu já li a respeito, né, desses autores, né. No caso do Pedro Kill Kerry são poucos estudos, né, mas o estudo do Augusto de Campos, ele ressalta justamente isso, né, quer dizer, o Kill Kerry seria aí um autor de vanguarda, na verdade, mas é mais radical nesse sentido, né. E aí ele coloca, evidentemente o Augusto de Campos está trazendo isso, né, sobre a sua perspectiva da poesia, né? Então coloca o Kill Kerry como sendo aí, né, dentro dessa linhagem que vai desencadear aí na poesia concreta, evidentemente, né? Então você tem ali Mallarmé, Rimbaud, né? Então ele vai trazendo construindo essa linhagem, né? E certamente quando a gente lê a poesia do Kill Kerry a gente fica um pouco, bastante surpreso, né? Como é que aquele sujeito escreveu aquilo, né, daquela maneira, né? Não publicou nada, não queria publicar, não publicou porque ele não quis, é o que ele dizia, né? Ele achava que se publicar seria uma espécie de prostituição. Ele falava isso com todos, né? Então, mas está aqui, né? Tá certo. E no caso do Murilo Mendes, no caso do meu projeto, é a questão do surrealismo mesmo, né? Então, penso que a modernidade aí ela vem mais como uma manifestação da vanguarda, né? Então, seria uma radicalidade aí nesse sentido, né? É assim que eu aproximo os dois, né? Entendi. Bom, agora eu entendi. O modo como está construído o discurso, né? Então talvez tenha ficado leva para outra interpretação. Mas ok, então.
em relação à construção das imagens, né, que eu acho muito legal. É uma parte muito boa do seu projeto. Aceito contribuições, porque eu acho que é a parte que realmente a Cida está rindo, mas é que está me dando mais trabalho, viu? É porque eu estudei a construção da imagem na minha dissertação, e com base no surrealismo. Então eu tenho algumas referências que podem te ajudar. Eu né? quero. Ótimo. Em relação à construção da imagem. São 3 textos principais, né? Não sei se você já conhece. Revendo o Surrealismo, do Adorno. Você conhece, mas não li. Está em Notas de Literatura 1. Surrealidade, do Carlos Felipe Moisés. Está no livro O Desconcerto do Mundo. E na parte do fogo, do Blanchot, tem um sobre surrealismo, eu não lembrei o título, mas tem um texto muito interessante sobre surrealismo lá. E esse texto do Blanchot? Isso. Está no livro A Parte do Fogo. E o texto do Carlos Felipe Moisés, Surrealidade, é muito legal porque ele vai desconstruir toda aquela ideia, né, de escrever quase que inconscientemente. Automatismo. Ele vai desconstruir. Então é um texto fundamental, assim, principalmente nesses autores, porque eles são muito racionais, né? E a gente percebe ali, né, o quanto que a estrutura é fundamentada num projeto estético. Então, esse texto, principalmente Surrealidade, vai dizer, por mais que ele trate do surrealismo em português, ele vai dizer, não existe imagem surrealista da forma como os surrealistas determinaram, né? É um processo de construção também. Obrigado. De nada. É isso, obrigado. Obrigada mais uma vez. Pode? O problema nosso é o texto. O tempo previsto por vocês era 15 minutos. Mas nós temos aqui, são 3 pessoas. Tem mais uma. Tem que acabar que horas? Acho que 12h45, né? 20h45. Acho que é 12h45. Então acho que tem a Priscila aí. Você vai contar? Faz uma pergunta muito difícil, por favor. Você falou aqui rapidinho mesmo. Você fala ali, você respondeu as imagens, né? E o hermetismo. Você não falou o hermetismo, entendeu? Mas você estava. Acho que era. Eu não li, é isso? Estava escrito? E você nem comentou muito, eu acho engraçado. Então, você não falou muito em que sentido essa questão do hermetismo. Isso não voltou nas hipóteses, não voltou o hermetismo. Então, ia só observar isso. E referência biográfica, eu estou lendo muito de você. E eu demorei para pegar para ler, estou lendo, estou gostando. É da Rosa Maria Materna. Cinema e poesia ou poesia e cinema, uma coisa assim. E ela faz várias referências sobre a questão com a imagem, né, do cinema e tal. Ela fala do Levan, ela faz muitas referências sobre imagem. E uma pessoa mesmo. Nossa, eu acabei de checar isso. Obrigado. Cinema e poesia ou poesia e cinema, isso que eu não lembro a ordem. Quem é? Da Rosa Maria Materna. Sim, você já leu isso daí, porque antes... Foi, eu lembro. Eu já vi, nós já discutimos isso no grupo antigo. Nossa senhora, gente, não lembro. Porque ela tem vários artigos e ela reuniu, eu acho que tem um artigo que é poesia e cinema, ela reuniu vários ensaios nesse poesia e cinema.
Vou procurar de qualquer forma, de repente tem alguma coisa nova. Eu tenho esse livro. Tá. Eu estou achando engraçada a composição das mesas, pelo menos para mim. Eu estudei Manuel de Barros, Joana Merleau-Ponty. Olha só. As duas conexões. Bem, obrigado. Vamos imediatamente, então. Bom, bem rapidamente, vou convidar para nos apresentar agora o seu projeto a Priscila Luz Gontijo Soares, que tem um projeto aí na área da dramaturgia, portanto, é uma outra perspectiva que a gente vai agora parar, pensar, conhecer um pouco. E é alguém também, é uma pesquisadora que já chega aqui com uma larga experiência em termos da área de dramaturgia, já premiada. Então, tem todo um amadurecimento aí em relação ao seu trabalho. Acho que é uma perspectiva bastante interessante e diferente, né? Nós já tivemos, pode vir, Priscila, por favor. Nós já tivemos vários projetos nesta área da dramaturgia. E é sempre interessante nessa perspectiva do literário, porque abre outros caminhos, outros teóricos, né? Outros conceitos, ou a retomada dos conceitos que nós trabalhamos na literatura, para olhar aí uma linguagem que se configura com uma característica específica que é do teatro. É um prazer ouvir você. Bom dia, tá bom? Dá para ouvir? Tá. Gente, eu terminei a minha dissertação essa madrugada, então estou bem, tá tudo bem, acho que eu vou conseguir falar. Vamos ver. Então, eu mudei o título está diferente do resumo que eu enviei. Passei por muitas coisas, né, gente? Passei por muitos momentos e no final ficou... O que ficou? Peraí. As vozes dissonantes em Vestido de Noiva e Valsa número 6 de Nelson Rodrigues e a proposta de criação de um romance dramático. Está estourando? Não sei, estou sentindo... Não? Está tudo bem? Tá. A minha dissertação, né, esse estudo, ele se divide em duas partes. Então, na primeira parte, é análise, né, uma análise teórica que fala da presença das múltiplas vozes no texto do Nelson Rodrigues e acaba expondo a polifonia de Dostoiévski, porque não tem como falar de polifonia sem falar do Bakhtin, sem falar do romance polifônico. E essa primeira parte, então, dividida em dois, eu vou falar do Nelson Rodrigues, vou falar da polifonia no Bakhtin, né, no Dostoiévski, que é conceitualizada pelo Bakhtin, e em contraponto com um teórico que eu achei há pouco tempo, na verdade, chamado Jean-Pierre Sarrazac, que defende a polifonia no drama, porque essa era a questão, esse era um conflito para mim que eu não conseguia me desvencilhar. Como ver a polifonia no drama? Porque o Bakhtin, ele criou a polifonia para o romance de Dostoiévski, né? Então tem a questão do narrador, tem várias questões específicas do gênero. Então eu queria defender essa presença das múltiplas vozes no drama, porque eu acho tanto Valsa número 6 quanto Vestido de Noiva muito polifônico, porque tem a presença das múltiplas vozes na mocinha, que eu não chamo de Sônia, porque eu tenho dúvida, eu gosto de manter essa dúvida, no projeto eu mantenho essa dúvida, porque só no final ela diz que é a Sônia, né? Não sei se vocês conhecem Valsa número 6 do Nelson. E em Vestido de Noiva, que é dividido em 3 planos, realidade, memória e alucinação, também a presença das múltiplas vozes, porque a Laíde, a protagonista, ela já morreu. Quer dizer, ela acabou de passar por um acidente, né? Ela está em estado de choque. E a peça se passa, então, nesse período entre o estado de choque e a morte. E, por isso, há a presença das múltiplas vozes, porque
ela se encontra nesses 3 níveis, né? Nesses 3 planos de ações simultâneas que o Nelson criou, que é o alucinação, memória e realidade. Então, dentro disso... Espera aí que meu computador sumiu. Não faz comigo, não. Então, dentro disso, eu vou analisar essas 2 peças em contraposição com alguns vocábulos do Jean-Pierre Sarrazac, que é esse livro que eu descobri, chamado Poética do Drama Moderno, em que ele narra a questão da polifonia no drama. Essa é a primeira parte. Segunda parte, criação de um romance não polifônico, né? Porque eu não teria essa ousadia, sim, seria muito cabotino. Impossível, porque a polifonia criada para o romance de Dostoiévski não é para aplicar nenhum conceito, mas tem a presença das múltiplas vozes nessa criação literária, nesse projeto de romance, que também se divide entre alucinação, realidade e... Alucinação, realidade e memória. Então, são 3 vozes, a personagem se desdobra em 3 vozes, e num determinado momento há essa, não fusão, mas elas se alternam e depois elas se entrecruzam ao longo da escrita, né? Aconteceu isso. Bom, falar um pouquinho da polifonia. A polifonia, para o Bakhtin, são as diversas vozes, né? Os diversos pontos de vista em embate entre os diferentes personagens em Dostoiévski. Então, as personagens são mundos próprios, elas têm ideias, elas são ideólogos, elas são autoconscientes na visão do Bakhtin. E elas estão sempre no embate, face a face, em isonomia com o autor. Quer dizer, em Dostoiévski, o autor ele não fecha, ele não acaba o romance, ele não dá a palavra final, ele não fecha a ideia. Então, o inacabamento, a inconclusibilidade, ela faz parte desse conceito tanto do dialogismo quanto da polifonia, porque o ser humano ele não acaba, ele não coincide consigo mesmo, a não ser quando ele morre. Então, nas obras de Dostoiévski, os personagens estão sempre em embate, né? Porque eles são ideólogos, eles são autoconscientes, cada um tem uma visão de mundo muito específica, e eles não terminam, eles não se concluem, eles não... Porque nós, seres humanos, não nos concluímos. Então, quando você termina de ler o romance, Dostoiévski, né, geralmente, você continua com aqueles personagens, você não lê sobre as personagens, você está vivendo com as personagens, você está com Raskolnikov. Quando ele mata a velha usurária, você está com ele, você está com o Mishkin, você não está lendo sobre o Mishkin, você está junto naquele embate. Por quê? Porque Dostoiévski não dá a palavra final, ele não é uma voz, o Zeus, dono da verdade, que vai fechar o romance. O Bakhtin, ele provoca isso, Paulo Bezerra discorda, que Tolstói, por exemplo, mesmo em Guerra e Paz, enfim, em tudo. Bakhtin só o Dostoiévski é polifônico, isso é fato. Tolstói, ele fecha. O Tolstói, ele fecha a ideia. Então, pode ter multiplicidade de vozes, mas que se fecha no final, porque o autor, ele domina a construção. Aparentemente não. Aparentemente, os personagens estão ali, em embate, mas no final a ideia que fecha é a ideia do autor. Dostoiévski, ele não escrevia assim, personagens que coincidiam com ele, né? As pessoas, às vezes, tem umas citações, colocam umas frases, tipo, a mais famosa, se Deus não existe, tudo é permitido. Essa frase não é do Dostoiévski. Então, quando eu vejo umas citações separadas, eu também acho meio problemático, porque esse é um pensamento do Ivan. E nem se Deus não existe, tudo é permitido, porque isso também é um resumo do pensamento. Ele cria antíteses, ele não cria personagens que concordam com ele cria personagens em diálogo com ele. Bom, tudo bem, isso é o dialogismo e a polifonia. Quer dizer, o dialogismo, ele é constituinte de todo enunciado. Não existe enunciado que não seja dialógico para o Bakhtin, porque a gente está sempre numa atitude responsiva com o outro. A minha palavra é sempre perpassada pela palavra do outro. Então, tem uma questão de alteridade forte aí,
que nada do que eu digo é impossível não estar impregnado de vozes alheias, é impossível, né? Porque nós somos uma constituição de vozes, né? Não dá para ter um discurso puro. A polifonia já é diferente do dialogismo, porque a polifonia são as diversas vozes equipolentes no discurso, tem a ver com a polêmica, são personagens polêmicos que polemizam entre si. Ok, vamos passar para outro momento, que tem tempo. O que acontece? O Bakhtin, ele nega a polifonia no drama. Não existe polifonia no drama para ele. Esse era o meu conflito, porque eu via polifonia não nos romances. Eu tentei fazer nos romances, Nelson. Eu li Asfalto Selvagem, O Casamento. Aliás, eu li toda a obra. E eu não consegui achar, e eu estava muito apaixonada, tanto pelo conceito, sempre fui, quanto também pelo desafio de ver uma obra dramática e pela multiplicidade de vozes em Valsa número 6 e Vestido de Noiva, que, para mim, era claro que ali existia. Lendo Sarrazak, eu percebi que sim, é possível. Sim, é possível. Fiquei muito feliz com ele. Porque a polifonia no drama, o drama para o Bakhtin, para o Sarrazak, esse ensaísta francês, professor, e para o grupo de estudos dele da França, o drama para o Sarrazak é polifônico, por natureza, porque ele está em contato o tempo inteiro com o outro, com a encenação, com o diretor, com as vozes dos atores, ele está o tempo inteiro em embate dialógico com o outro, não tem como, até para o espectador. Então, uma coisa que eu achei muito interessante no Sarrazak foi que o estatuto do outro muda. Então, a questão da alteridade muda. Por quê? Porque o outro do mundo contemporâneo não é mais o outro da relação interpessoal. O outro do mundo contemporâneo do moderno também, do drama moderno e contemporâneo. O outro do moderno e contemporâneo é um outro que está fora da cena, não é mais uma relação de personagem a personagem, é também uma relação do eu com o outro fora. E não só não é interpessoal, também é intrasubjetiva, não é só intersubjetiva, é intrasubjetiva, quer dizer, criando um teatro do íntimo, mas sempre em diálogo com o outro sendo espectador, ou o leitor. Então, esse estatuto é muito importante do outro que muda no Sarrazak. E a protagonista da Valsa número 6, a mocinha, que eu não chamo de Sônia, ela se denomina no final, mas eu prefiro não chamar, porque eu acho que essa dúvida é importante para a peça, esse anonimato, que ela não sabe quem ela é. Ela começa perguntando quem é Sônia, quem é Sônia. Sônia pode ser um duplo. Aqui eu desenvolvo várias leituras que não vão ser possíveis de falar aqui. Ela está morta. No caso da Sônia, ela está morta. No caso da Laíde, ela está numa passagem. Ela está nesse tempo da passagem. Aconteceu o atropelamento, ela está na mesa cirúrgica e ela está no estado de choque. No final da peça, Vestido de Noiva, ela morre. O que acontece? A gente, quando a Laíde morre, e a gente vai percebendo ao longo da leitura ou da peça encenada, se alguém assistiu, que enquanto ela não morreu, aqueles outros personagens podem ser uma projeção da sua mente estilhaçada. Podem ser as vozes, no sentido do polílogo, que o Sarrazak usa como monodrama polifônico, que é também uma polifonia do drama moderno contemporâneo. Que aí você pode achar que essas diversas vozes são uma projeção da Laíde. Quando ela morre, no campo da realidade, acontece uma inversão do Nelson. Ela aparece e entrega o buquê no campo da realidade para a irmã Sônia, que está se casando. Então, tem uma inversão no final. Tanto que o próprio Zembinski, que foi quem encenou Vestido de Noiva, ele discordou do final. Ele pediu para o Nelson tirar. O Nelson discordou, falou, não, mantenha o meu final. Porque realmente muda totalmente a perspectiva. E aí se torna um drama aberto, no sentido da inconclusibilidade do Bakhtin. Porque, peraí, no plano estava dividido, de uma certa maneira, alucinação, realidade e memória. Quando ela atravessa no final, ela morre. Tem ali uma luz no túmulo. E ela entrega no plano da realidade o buquê para a noiva, você fala, mas então talvez essas projeções não sejam da mente da Laíde.
pode criar essa suspeita. E essa suspeita é típica da polifonia, da inconclusibilidade, dos personagens inconclusos e também desse monodrama polifônico, que tem a ver com a intrassubjetividade, essa intrassubjetividade do teatro íntimo, que não é uma intrassubjetividade que não dialoga. Ela dialoga com o leitor. Por quê? Porque quebra a quarta parede. Valsa número 6, a mocinha, que está morta, segundo Nelson Magaldi discorda, o Sábato Magaldi, maior crítico do Nelson, organizador da obra e tal, ele discorda porque ele acha que que os autores, quando estão escrevendo, eles nem sempre conseguem abarcar toda a teorização daquilo que eles estão fazendo. De fato, é real. Mas eu fico com a visão do Nelson, de que ela está morta, ela foi assassinada, porque eu acho que essa morte também libera as vozes, esse estado de morte. E aí entra o Diálogo dos Mortos, que tem Dostoiévski, que tem... que é muita coisa, não dá para falar tudo. Quando ela morre, há uma proliferação de vozes por conta desse estado e um tempo da passagem, um tempo do delírio, que seria essa morte recente, né? Esse limiar. Então, ela está entre a Laíde, no caso, né? Essa coisa da fronteira, entre a vida e a morte, entre o eu e o outro, entre o noivo e a irmã. Nelson trabalha muito com estados fronteiriços, assim, na decisão agônica, na crise agônica dos personagens, assim como Dostoiévski. O Dostoiévski, Nelson, como o seu grande mestre, Dostoiévski, ele leu muito, né? Em Valsa número 6, essa proliferação das vozes, ela vem no estado de morte e ela libera diversos personagens, né? A mãe da menina, o pai da menina, o médico, o Dr. Junqueira, a Sônia, que a gente não sabe se é ela ou se é uma outra pessoa. Por quê? Não sei se ainda dá tempo. No romance O Homem Proibido, que eu descobri que foi escrito no mesmo ano, é como se houvesse a fábula da Valsa número 6, escrita. Então tem Sônia, Joyce e Paulo, os mesmos personagens. Joyce não aparece esse nome na valsa, mas todos os outros nomes aparecem. Então explica, de certa maneira, esse triângulo. Só que não tem a quebra, né, esse desregramento que tem na valsa número 6. Então, para finalizar, a valsa passa por essa polifonia, digamos assim. Por quê? Porque a menina, ela fala de diversos pontos de vista, por diversos pontos de vista, de diversos pontos de vista, como da mãe e do pai. E cada personagem tem a sua sintaxe própria. E isso também lembra o microdiálogo de Dostoiévski, quando Raskolnikov, na primeira cena, fala com a voz da Dunia, com a voz da mãe. E você, lendo o romance, você saca que realmente o primeiro monólogo dele, ele falou com a sintaxe do Marmiela-Dov, ele falou com a sintaxe da Dunia, a irmã, ele falou com a sintaxe da mãe. E aí você percebe que existe essa polifonia do microdiálogo. E eu acho que é isso que acontece em Valsa número 6. Essa polifonia do microdiálogo, em que ela verbaliza, ela é atravessada por diversas vozes e ela, de uma certa maneira, exterioriza esses diversos pontos de vista. Então, o meu trabalho é esse, é uma investigação realmente da polifonia do dialogismo no drama, com conceitos do Sarrazaki, que são conceitos contemporâneos do polílogo, do monodrama polifônico e da romancização, que não deu tempo de falar, que é esse romance dramático, mas que está ligado ao intrasubjetivo e ao teatro do íntimo, que, concluindo, seria esse teatro dos possíveis, desse devir dialógico do Sarrazaki. É isso, obrigada. Bom, na verdade, a Priscila já respondeu tudo que eu ia perguntar para ela. Eu ia perguntar justamente, né, se não sabia que já estava na conclusão. E eu ia perguntar justamente se você acha que a proposta de um conceito, né, um romance dramático, daria conta de ser sustentado pela teoria da polifonia. E sua fala me convenceu completamente. Era essa a minha maior pergunta. E você?
você já respondeu brilhantemente. E só outra coisa que a mim pessoalmente não me incomoda, mas eu sei que incomoda muita gente, né? O seu projeto, seu resumo estava escrito em primeira pessoa, né? Não, é que pra mim, enfim, mas eu já vi vários casos, né, da banca, mas como assim, tá em primeira pessoa, enfim, aí eu só tô apontando, né, porque não por mim, mas eu sei que, sei lá, de repente você pode apresentar em algum lugar. E você também menciona, né, que é escritora. De minha parte, eu acho bacana, mas tem gente que vai falar com você. Isso é uma dissertação ou uma tese, e esses gêneros são científicos, não dá para misturar, sabe? Então você já fica preparado para receber esse tipo de comentário, de carteira, porque vai acontecer. Eu ia pedir para você me convença de que desse conceito, que é muito ousado também, que eu acho que é um grande mérito da sua parte, extremamente ousado usar a primeira pessoa e estabelecer um conceito, né? Porque não é todo mundo que tem coragem de fazer isso. Você teve e fundamentou. Você criou um conceito e fundamentou ele muito bem. E a minha pergunta está escrita aqui. Sim, me convença de que o seu conceito de romance dramático pode ser fundamentado na polifonia. Você me convenceu, e acho que convenceu todo mundo. Era isso mesmo. Eu queria só levantar uma primeira questão que está ligada a essas mesmas observações. Quer dizer, o seu projeto inclui a escrita do texto. Então, você pretende com essa escrita exatamente porque a discussão que você propõe aqui, no foco na questão do romance dramático, a minha maneira de ver, já daria um conta de uma dissertação, né? Sim. Mas você, em algum momento, você vai dizer dessa perspectiva também, o estudo inclui uma escrita. Então, qual é o teu objetivo mais amplo? E isso, uma dissertação comporta isso? Você tem discutido sobre isso? Como é que vocês estão vendo essa questão? Eu acho mais delicado na perspectiva do projeto mesmo acadêmico, né? Porque me parece que você teria de dois focos. Um que é o da análise, né? E aí todo o teu questionamento, que é a tua proposta de reflexão teórica, etc. E outra coisa, apesar das ligações, dos linkamentos, dos números, mas outra coisa que é a produção do teu texto, né? E aí, qual é o teu objetivo? O que você pretende atingir com a produção desse texto? Fala um pouquinho. Começou, na verdade, minha pesquisa, um dos interesses iniciais já era uma criação literária. Na verdade, meu ensaio ficou enorme. Nem era para ter ficado tão... É que eu fui descobrindo conceitos, e aí achei o Sarrazak que me convenceu dessa questão da polifonia, porque eu também já estava montada. E sempre me interessou esse conceito. E como é isso, a perspectiva dessa pesquisa é da criação, é de quem cria. Eu precisava ver na escrita, de alguma forma, como se daria esse conceito. E aí realmente é uma questão, acho que bem pessoal. Eu não consigo entender as coisas, meu entendimento não passa pelo campo só racional. Eu preciso da prática. E aí eu acho que é uma formação em teatro mesmo, eu não consigo. Então eu precisava dessa criação para compreender alguns procedimentos, mesmo falhando no final, entende? Ou mesmo não conseguindo instituir alguns conceitos,
outros já ficaram mais claros. Através da escrita, eu pude processar melhor os procedimentos teóricos. Na verdade, eles foram atravessar. O procedimento da criação literária foi atravessado pelos procedimentos da análise teórica e vice-versa. Então, nesse sentido, foi uma maneira também de apreender a conceitualização, de não ficar só numa coisa, sabe, racional, que eu entendi muito mais o conceito de polifonia depois da escrita do romance. Eu só coloco isso porque é um desafio, inclusive, para quem editora Sim. Sim, total. Nós já tivemos algumas experiências, né? Não só aqui como fora, outros colegas, outras universidades que tiveram essa proposta, mas eu já diria assim, nível de doutorado e de pós-doutorado. Não vi ainda em nível de mestrado. Apesar de que tivemos aqui o Marcos Vinícius. Foi mais de um caso, mas apresentou mesmo um desafio nesse sentido, como que você avalia, só que é uma perspectiva diferente da sua, porque todo o encaminhamento da pesquisa exigia um certo afastamento para que o olhar se voltasse de uma forma crítica, né? Que não é o teu caso. Na realidade, você está procurando mostrar na sua produção a reflexão que você fez anteriormente. Como que essa... Não. Eu não tento mostrar, porque seria impossível mostrar esses conceitos. Um deles, realmente, eu acho que, de alguma forma, se revela bastante na escrita, que é o do polílogo, que é esse... A questão principal foi essa alternância e essa mistura, digamos, essa escrita permeada pela forma narrativa e dramática do romance, que se transforma no romance dramático. Então, mas não mostrar a polifonia no que eu escrevi, ou mostrar, não, porque seria impossível, né? Só Dostoiévski, né? Enfim, mas sim experienciar essas múltiplas vozes na escrita, entender melhor, nesse sentido, uma compreensão de quem escreve, né? Não mostrar o que, olha, aqui eu consegui botar polifonia, mas... Perfeitamente. Você é um nível de experiência. Mas de processo. Para quem for avaliar esse trabalho, é um desafio. Sim. É porque é uma perspectiva nova que está começando na PUC, né? Na área de... Meu orientador está aqui, Anita Costa Maluf, maravilhosa. É uma perspectiva nova no programa de literatura e crítica literária da PUC, né? Mas é o ponto de vista da criação literária, nesse sentido, acolher essas múltiplas vozes. Isso há. Não necessariamente polifonia, porque não daria, mas acolher... É interessante que isso aconteça no programa, porque a Anitta dá um curso... Cadua. Eles dão um curso da criação literária. Então, eu imagino todo esse trabalho que é feito no paralelo, etc., ele vem a repercutir também dentro do programa. E parece que o teu caso é um exemplo disso. Não que você tenha vindo lá, não, né? Mas, de qualquer maneira, eu fiz. Vai participar como convidada. Mas é uma perspectiva muito interessante, que a gente, eu acho que falta isso, nós precisamos disso. Né? Eu acho que é um espaço que a gente precisa abrir e até divulgar mesmo, né? E trabalharmos mais diretamente com essa questão, que eu acho que é muito importantíssima. Dentro da área da literatura e da crítica literária. Agora, que ela ainda se coloca como um desafio, né? Eu não sei exatamente se você está presente, mas nós já discutimos essas questões em outros momentos, exatamente porque como é que nós nos comportamos, como é que a gente enfrenta um momento de avaliação, por exemplo, de trabalho como esse. Né? É difícil avaliar. É um complicador, mas eu acho que está aí como desafio para a gente também. Eu achei interessante que na banca a Anitta chamou o Maurício Salles Vasconcelos
E ele está criando também na USP agora. É uma linha de laboratório de criação literária da USP. Já teve vários casos, já estão publicados. Não, mas é uma linha agora mesmo. E a análise dele foi bem interessante, Maurício, né? Já está criando uma linha, porque é muita prática de laboratório, mas que é difícil, de fato. Eu estudei com Sarrazak, né? Eu fiz uma oficina com esse teórico que me ajudou pra caramba. E foi totalmente prática. E ali eu entendi muitos conceitos. Por isso também eu resolvi, digamos, alternar, né? Dialogar com a criação. É polifônico nesse sentido, entendeu? É dialógico nesse sentido, que a criação literária dialoga com a análise teórica. Eu quis fazer uma verdadeira polifonia na forma da dissertação, não na escrita literária. Mas eu entendo isso. É porque é novo. Então, encerrar alguma questão? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, gente, então acho que a gente pode encerrar.